Legal. Obrigado, som. Pessoal, prazer estar com vocês aqui. Cheguei exatamente na hora. Hoje já veio atrasado, não sei o que falou isso. Meu nome é Luiz Pereira, sou de Campinas, da Ipanema Games. E vou apresentar para vocês aqui o que a gente está usando de métricas, né? E como a gente consegue melhorar os nossos produtos usando as métricas aí com a plataforma iOS. Eu vou acessar o site depois, eu quero mostrar diretamente na plataforma para vocês as métricas. E vou deixar isso lá de trás, porque eu compro projeção lá, então eu vou usando o mouse, vocês vão ver aqui daqui a pouco. Né? Então, vou contar um pouquinho da nossa história da Ipanema e como que a gente tem, desde o ano passado, usando métricas para iOS. Tem alguém que trabalha com iOS aqui? Ainda não, vamos ver. Tá. Alguém trabalha que conhece o Flurry? Já ouviu falar do Flurry? Legal. É bom que se eu falar mentira, ele vai saber, né? Eu sou muito ainda. Então é o seguinte, pessoal. O Google Analytics todo mundo conhece, né? Porque já ouviu falar, se não ouviu falar, o Google expõe pra gente muito esses dados. Quem tem blogger hoje pode ter um Google Analytics. Então, quando começou as métricas para smartphones, eu estava trabalhando na CIP, você tem uma empresa pequena com 1.300 funcionários, que trabalha desde ERP até sistemas mobile, e a gente começou, queria falar para os nossos clientes que aplicativos mobile era legal, vendia, que tinha bastante download, que as pessoas acessavam o conteúdo que estava dentro deles, e o pessoal falou, beleza, vamos usar o Google Analytics. Mas não tinha Google Analytics ainda na época para iPhone. A primeira versão que surgiu do Google Analytics era uma porcaria, dava um monte de pau, travava a aplicação, o SDK não era compatível, tinha que hackear a biblioteca para poder rodar no simulador. E a gente começou a procurar opções. A primeira que surgiu foi o Flurry, ele já tinha uma base enorme de usuários na época. E interessante, a integração dele era muito parecida com o Google Analytics. Eram as 2, 3 linhas de comando, você punha lá no código lá e começava a capturar suas métricas. Então a gente falou, pô, isso aqui é uma saída legal, vamos sair para usar o Flurry. Eu passo por favor para a apresentação. Então eu queria apresentar para vocês, na próxima tela, obrigado. Um pouquinho como que é esse negócio do Flurry. Ele, infelizmente, ele não serve para aplicativos HTML5, tá? Aí isso aí o Ricardo tem uma experiência, ele vai falar um pouquinho para vocês também disso daí. Então isso é para aplicativos nativos, tanto Android, BlackBerry, aplicativos Java e iOS. Qualquer uma dessas plataformas você consegue pegar o Flurry. E se você tiver o mesmo aplicativo em diversas plataformas, dá para integrar tudo na mesma métrica, tá? Então o que eu quero apresentar para vocês hoje, no Flurry, é como que a gente cria uma continha lá, quando eu crio uma aplicação bem simples, né? Como que a gente integra esse código com o iOS, tá? E isso aí é ridículo, quem trabalha com código, é uma linha de comando. E depois a gente consegue pegar com o Flurry e o que é importante, né? Na verdade, entender o Google Analytics, entender o Flurry não é a coisa mais importante. Porque a gente viu as métricas ali, beleza, entendi que essas métricas significam. Mas o que eu faço com esses números depois? Né? Então, quando eu estou trabalhando com jogos, minha maior preocupação é a seguinte: a partir de que hora o meu usuário começa a gastar no meu jogo? Né? Porque aí para uma game tem a ideia de fazer jogos grátis. Né? Beleza, jogo grátis não dá dinheiro. Mas se eu vender alguma coisa na aplicação, se a pessoa queira, a partir dali ela consegue ganhar dinheiro. Então, qual é o tempo médio de jogo que cada joga para eu poder vender alguma coisa? Será que se eu tentar vender alguma coisa lá na fase 50, demora meia hora de jogo, o cara vai comprar? Tem gente chegando lá, né, ou não? Tem que vender na primeira fase. Né? Então, a primeira fase talvez não seja bom, porque tem gente que nem gosta do jogo, mas está jogando para ver. Né? Então, talvez tem que esperar o cara ficar mais engajado com o jogo, ele gostando mais do jogo. E aí ele começa a falar, putz, esse jogo é legal, vamos gastar o dinheiro dele. Então, chega a hora que eu queria oferecer. Então isso a gente começa a pegar com essas métricas, né? Outra coisa importante que a gente pega, por exemplo, idade do cara, quem é que está jogando, qual faixa etária, certo? É homem ou mulher? Não adianta querer ver ele está fazendo o próximo jogo lá, são os menininhos que já aqui na praia. Não adianta eu querer vender as menininhas são mulheres, elas não vão comprar. Mas se eu puder um cara gostosão lá, talvez não compre, né? Então eu tenho que ver a minha faixa etária, né? E ver qual que é o meu público. Se for um pessoal mais novo, é bem possível que eles sejam preocupados com as menininhas. Eles estejam preocupados com um jet ski bacana, nervoso, né? Um moleque de 12 anos, 13 anos.
Então isso é o que a gente vai pegando com a nossa métrica e a gente consegue analisar. Então, pessoal, eu vou rapidamente lá atrás, eu não vou virar as cadeiras não, pode ficar olhando para cá. Eu vou entrar no plano rapidamente e vou mostrar para vocês aí como que a gente faz isso. E alguns métricas que a gente tem que coletar nos nossos jogos, tá? E a gente tem conseguido melhorar isso daí. Então, deixa eu ir. Achei que dava para conectar aqui no projeto aqui na frente. Então, vamos lá. Não tem luz acompanhando eu aqui. Se nós não tem jeito, quando a gente chega estrela, a gente chega, né? Brincadeira. Vamos lá. Feche os olhos antes para digitar minha senha, pessoal. Vamos lá. Então, o site é o flurry.com. Esse é o site mais usado para mobile, concorre diretamente com o Google. E quero traduzir. Você está vendo isso comigo. Eu tenho todo mundo conhecer Explorer. Bom, vamos lá. Bom, pessoal, criar uma conta aí é nada mais é do que o e-mail, né? Uma senha válida, tá? Não é nada excepcional. Pelo visto era anterior. Beleza. Aí consegui um amigo meu que vai me ajudar aqui na. Beleza. Pessoal, então depois que você faz você cria o seu login, você tem acesso aí ao dashboard. O dashboard nada mais é do que uma lista de todos os seus aplicativos online, né? No mobile. E ele dá um resumo para mim de quantos usuários ativos eu tenho, quantos usuários novos e muitas sessões. Né? O plano ainda tem uma possibilidade de ganhar dinheiro através dos banners dele, quando foi um negócio de grana aqui, mas não é o que me interessa hoje. Nada que vocês estão vendo aqui, pode ser falado para quem já fala, hein? Por favor, tem jogos aqui que ninguém sabe que existe. Então, pessoal, a gente tem duas versões do nosso joguinho do gatinho aí do Medcast. Se tiver uma coisa, por favor, abaixo, ajude uma empresa brasileira a fazer jogos. E eu consigo diferenciar essas versões, tem uma versão brasileira, tem uma versão internacional, uma versão com vista de situação do agora. E eu consigo capturar métricas diferentes para ela, só criar um aplicativo para cada um. Então eu vou mostrar para vocês aqui como a gente trabalha um pouquinho dentro do Flurry. Clica nesse aqui, por favor, no segundo item aqui, ó. Esse de baixo. Olha, o nome eu sonhava com uma tela assim. Então, pessoal, olha só, o que eu faço, quem já viu, alguém usa o Google Analytics por aqui? Então, vai ser legal que vocês vão conseguir ver a diferença entre o que eu acho do Flurry é muito simples de você ver os dados, tá? Você olhar o que você precisa, mas não tem a customização que o Google Analytics tem, tá? Então, a gente tem que se virar um pouquinho. Então, aqui, por exemplo, ele dá algumas sessões durante o tempo. Então, todo jogo de iPhone, normalmente, quando você lança, ele tem um boom para lançamento, depois começa a cair, e você vai estabilizando uma quantidade X de downloads, né? Então a gente vê esse gráfico aqui, esse aqui é um resumo. Baixa um pouquinho a tela, por favor. A gente tem mais aqui
última média de novos usuários que eu tive, né? Quando você quer usar o Zoom, tá? Devices, desculpa. O cara está com o iPad e é o mesmo cara, pagou uma vez só, mas ele conta com 2 usuários. Uma coisa muito boa que eu uso é muito a número de erros, sessões, tá? Aqui está em quantidade, não em porcentagem. Mas é uma coisa que eu vejo, se o aplicativo da meu crash está fechando, algum código que você colocou inválido, como que eu detecto isso e como que eu sei aonde é que está dando pau na aplicação? O fulano consegue pegar isso aí. Desce mais um pouquinho, vai ter um resumo do mundo. Os dados mais escuros são as pessoas baixam mais. Então, hoje para iPhone, o aplicativo grátis, praticamente metade dos nossos downloads vem da China. E não são downloads pagos, o cara não vai comprar mesmo. Mas o cara tem muito banner e clica em banner. Isso também a gente consegue medir. Então, esse é o resumão que o Flare dá pra gente. Vamos subir um pouquinho. Vamos na parte direta, no usage. Mais esquerdo. Obviamente não vou conseguir passar por todos os itens do site, tem algumas coisas só para os mais interessantes. Por exemplo, vamos aqui no Life Cycle. Uma coisa interessante que se fizeram isso aqui novo, ele mostra quantos usuários que baixaram a nossa aplicação na primeira vez ainda continuam usando ela depois do tempo. Né? Então isso para mim pode em dois casos. Primeiro caso, se eu estou vendendo o jogo, eu quero que o cara que comprou, em uma semana ele compra alguma coisa do jogo. Ele baixou de graça e tem que uma semana gastar alguma coisa. Depois, é só banner. É só exposição de banner dentro do jogo que vai ganhar dinheiro. O cara já gastou, já comprou os menininhos de jet ski lá, então você sabe, o vende que a gente vende fase. Então ele comprou as fases e aí, o que eu ganho dinheiro? Eu ganho dinheiro com banner. Então a gente tem aqui a retenção a cada 7 dias, né? A gente vê que depois de uma semana, praticamente, sai pela metade de pessoas que estavam usando. Não sei quem tem smartphone aí pode notar. Se você baixar um jogo hoje, sábado que vem já está jogar esse jogo, já está jogando outro jogo, né? Então, normalmente, a gente tem esse tipo de retenção aqui, que vai caindo. Mas depois, essa é a parte interessante, porque aqui baixa um monte de gente só porque viu que estava grátis, baixou. Né? Então, não são os caras que vão comprar. Os caras que vão comprar são esses daqui para frente. São os caras que estão de olho, né? Então, analisar esse comportamento aí. Né? Isso é interessante. Outra coisa legal, por exemplo, a gente vem aqui no Session Length. Isso é importante para mim também, porque é o tempo que o cara fica usando a aplicação. É quase igual de importante saber quanto tempo o cara fica dentro do site. Né? Então, aqui eu tenho uma distribuição desses gráficos. Então, olha só, que interessante. Eu sei que meu usuário joga pra caramba no jogo. Está de 6 a 10 minutos. Quem trabalha com o site, imagina o cara 10 minutos com o seu site. Quanto gera de banner e receita para você? É muita coisa. Né? Então, eu estou falando de aplicação mobile que gera pra caramba. Com certeza está ficando no banheiro esses 10 minutos aqui. Certeza. Né? O que você faz com o smartphone na mão com o jogo casual? Vai no banheiro. Né? Fica lá, tem como você está pensando na vida. Então, desce um pouquinho lá, por favor. O interessante do Plano é que ele compara a minha aplicação com a média do mercado. Isso é importante para mim. Então, essa faixinha azul ali é o benchmark da categoria game. Então, essa faixa azul o que é? Como, na média, as pessoas que estão jogando aplicativos que estão na categoria game da Apple Store se comportam. Então, em média, só um pouquinho que está aqui no texto ali. Mas está em torno de 2 minutos e o meu aplicativo está um pouquinho acima da média. Isso é bom. Significa que, na média, as pessoas estão jogando mais o Bandicast do que os outros jogos dos aparelhos deles. Né? Aqueles jogos que eu fazia na época que eu tinha conta pessoal, estava aqui embaixo. Eu sei que eu vou jogar ruim. Então você consegue medir se o jogo tem uma boa apresentação, se as pessoas gostam dele, se elas jogam mais dos outros. Né? Então é uma medida importante que a gente tem. Né? Só mais um pouquinho, deu um outro item aqui mais esquerdo, que é o Frequency Desafios. Isso. Depois ele vai passar o dinheiro. Deixar o Ricardo com meia hora de falar. Então, aqui é interessante. Apesar de eu querer ficar meia hora, o tempo médio que o pessoal joga diariamente é quase 2 sessões por dia. Né? Então, ela fica de 3 a 10 minutos, e isso é só 2 vezes por dia que o cara está fazendo isso. Então, isso é importante, porque se eu vou vender alguma coisa para ele, eu vou ter que oferecer praticamente 100% das vezes que ele jogar. Porque ele não está entrando muitas vezes. Né? Não é igual, eu entro no site do Terra e falo toda hora para ver uma notícia. Não, está entre 2 vezes, uma de manhã e uma noite. Mas 2 horas de manhã.
Então, verdade, né? Infelizmente, foi um banheiro, de banheiro. Desce um pouquinho. Então, a gente tem as médias semanais e a média mensal. Então, na média mensal e semanal, ainda estou um pouco melhor do que a média do mercado. Eu consigo saber que, na média, as pessoas jogam mais no Medcast do que jogam qualquer outro jogo, né, em quantidade de vezes. Então, isso, pô, interessante. Vamos colocar mais banner, vamos tentar vender para o cara tirar o banner, então. O cara está jogando meia hora e está só cheio de propaganda. Então, ele pagaria, eu acredito, R$1,50 para tirar o banner. Ou não. Então, vamos no alguém agora. Então, isso depende da pessoa que está jogando. Por exemplo, meu filho joga. Sei que ele tem criança aí que joga mais fora. Eles querem comprar tudo, cara. Tudo. Tudo que não é mesmo, eles querem comprar. Óbvio que ele pede para comprar um item lá, eu não vou pagar $1 para tirar. Mas tem jogos que a gente compra esse dinheiro virtual, né? Você pega lá $1 e ganha 1000 moedinhas. Meu filho toma essas moedas depois. Porque já está comprada, já está no aparelho, né? Eu não preciso digitar a senha e o jogo já gastou. Já vendeu $1. Então eu preciso gastar esse dinheiro. Então vamos aqui no Age, para vocês verem que interessante. O Flurry, ele usa a seguinte técnica: ele pega o número serial do aparelho e rastreia esse número para saber se aquele aparelho é único. Então, como que ele faz para saber qual é a faixa? Vamos fechar esse como que ele faz para saber a faixa etária do pessoal que está jogando no jogo? Isso eu nunca falei qual que é a faixa etária. Porque a coisa mais chata que tem em qualquer site, jogo, aplicação, é perguntar dados pessoais. Né? Tem jogo que fala assim, olha, fala sua faixa etária que você vai ganhar uma vaquinha para o fala se eu sou uma mulher e eu vou te dar um chameiro. Né? Não tem assim? Tá por fora. Então, eu tenho a minha faixa etária baseada por estimativa de outros usuários que já fizeram o Flurry qual é a faixa etária daquele debate. Então, uma vez que ele pega aquela faixa etária, ele usa como estimativa para você. Aí fica meio igual nas eleições. A gente tem uma estatística que corresponde mais ou menos à verdade. Então, eu tenho pessoas jovens jogam no jogo, de 13 a 17 anos, né, e pessoas mais idosas. Te garanto que é uma avó jogando, um pai jogando com o filho, uma mãe jogando com o filho, um avô jogando com o filho, né? E é o que a gente tem visto no nosso review. O pessoal fala, adorei, jogo com minha filha, meu filho joga bastante, eu gosto de jogar com eles dormirem. Só que ele conhece apenas 16% dos meus usuários. Então eu tenho que basear isso aí uma estimativa que funccionalmente já está bom. Dá para saber que são pessoas jovens. Então, cara, se eu quiser vender alguma coisa no meu jogo, não é esse cara que vai comprar. Esse cara não tem nem cartão de crédito. É pedir esse país. É esse aqui. Então eu tenho que fazer alguma coisa que as pessoas com mais de 50 anos sejam interessadas em comprar. Então não é vender uma propaganda como um pelado. Tem que ser alguma coisa que traga algo para a criança que está jogando ali dentro. Né? Isso aí eu não saberia nunca, cara. Então eu tenho um jogo hoje na loja. Como que eu vou saber isso? Depois de alguns dias jogando, eu consigo pegar essas métricas e consigo mudar o meu jogo, minha aplicação, para poder melhorar isso daí. Vamos no dia aqui. Vamos ver então. Tudo bem, já vimos que é criança e velho, tá jogando? Beleza. Já tem dinheiro. Quem tem um iPhone hoje em dia? R$2.000, cara. R$1.500. R$1.000 no 3GS na TIM. Não é barato. É tão caro quanto o desktop. Né? Então, olha só, são mulheres. Mais de 25% das pessoas são mulheres que estão jogando. Né? Então, são mulheres jogando com crianças. Com pessoas mais novas. Né? E aqui ele já conhece 70% dos meus usuários. Então, essa métrica já é muito mais sensível que a anterior. Sem eu nunca ter falado quem era o meu usuário. Eu nunca falei, só simplesmente fiz uma linha de comando lá que o próprio help a gente copia e cola para a gente, copia isso aqui e cola o seu código. Né? E arrasta o arquivinho .h para dentro do projeto. Né? O problema é que isso daqui, ele ajuda, resolve 100% com uma linha de comando, mas se eu quiser saber se o cara chegou na fase 5 do jogo. Quantos usuários estão chegando na fase 60? Isso ele não me dá. Então, assim como o Google Analytics, também eu tenho os eventos. Aqui do lado esquerdo, eventos. Vamos lá. E esses eventos é uma linha de comando no meio do código, onde eu coloco uma string e falo, olha, quando eu entro na fase 5, eu falo, se a fase é igual a 5, manda essa string aqui lá pro Flurry. E ele loga aqui para mim, loga a quantidade de pessoas que entrou, a porcentagem, né? Vamos esperar ele abrir os eventos aqui. E aí eu capturo algumas outras coisas interessantes, por exemplo, versão do iOS que está usando,
quantas vezes a aplicação foi aberta, se o cara logou no Game Center, se não logou. Né? Tá bom, só para vocês verem aqui, ó, vamos ver, ó. Clica nessa pista aqui, por favor, do iOS version. E vai mostrar um gráficozinho. Uma outra coisa interessante que eu posso medir. A gente mede muito insight. Se o cara entrou na aplicação, tem um item com 10 minutos. Qual é o item que ele clicou? Depois ele foi para qual? Então, esse gráfico, o Mário também traz para a gente, e a gente consegue melhorar. Né? Se eu quero pôr uma propaganda dentro de uma área, ela vai ser mais cara ou mais barata do que a outra. Depende de quantas pessoas estão passando por ali. Né? Então, a gente tem esse custo aí também. Então, olha só, uma coisa que eu gosto de saber é quantas pessoas estão, qual a versão do iOS. Você vê que praticamente 75% já está usando a versão iOS 5. Né? Tem gente usando 4.3, 4.2. Para a gente que desenvolve para iPhone, isso não é muito importante. Porém, por exemplo, o Game Center só existe a partir da versão 4. Então, se eu quero usar um aplicativo que é obrigatório o cartão Game Center, quantos usuários eu estou perdendo? Quem é que não vai poder usar? Então, recentemente saiu um joguinho de um fazendinho aí, mas tem que criar dragões. Ele te obriga a conectar no Game Center. Se você não tiver conta no Game Center, você não joga. Beleza, eles são gigantes, eles podem querer fazer isso, né? Para mim, é importante que não. Dá um voltar, por favor. Vamos clicar no evento super aqui, novamente. Vamos ver um outro evento, para a gente finalizar aqui a participação. Tá bom? Pode. Desce mais um pouquinho? Olha só que interessante. Aqui eu tenho o LCAT 120 páginas. É o mundo do pet shop, do banheiro e o mundo do pet shop. O LCAT é um joguinho que tem que jogar o gato na banheira. Né? Você vê que por cima, como se fosse uma mesa de bilhar, você puxa ele pelo dedo, ele vai batendo nos cantos, tem que fugir do cachorro e cair na banheira. Então cada fase é um labirinto diferente e o cara tem uma quantidade de chances diferentes para tentar acertar. Então eu consigo logar para cada fase algumas estimativas. Por exemplo, vamos clicar na pista de novo. Vamos ser do 4, que é do mundo 4. Isso. Pode ser. Isso. Então vamos pegar, eu estou no primeiro mundo do São Vicente fase, eu quero ver a fase 3. O que está acontecendo na fase 3? Ele descobriu que o cara conseguiu hackear nesse jogo e ele conseguiu mudar a pontuação que valia cair na banheira para cada uma das fases. Eu vi um recorde lá de milhões, assim, sabe? Ninguém tinha conseguido mais de 250 mil, para 7 milhões. Isso é muito bom, cara. Como ele conseguiu? Porque ele tinha jailbreak, ele entrou dentro da parte do ano do jogo, editou o arquivo onde tinha os números, né? Mas eu peguei, cara, porque eu descobri no Flurry a fase que o cara estava fazendo isso. Né? E tinha um outro bug também, o cara conseguia ficar batendo num canto, assim, na parede, no vaso, e não saía nunca. Aí você recebia uma ligação e voltava pro jogo, dava um pau, o gatinho saía. 5 milhões de pontos, sabe? Eu nem aquelas coisas do Mario Bros, que ficava tentando achar vida infinita e tal coisa. O cara conseguiu. E eu peguei pelo Flurry, cara, a fase que o cara conseguiu achar o bug. Aí, na próxima update, moveu um pouquinho a fase, né? Infelizmente, não dá para apagar os hackers do Game Center. Então publicou uma vez, já era. Mas eu contrataria esse cara para minha empresa. Né? É bom dessa peça. Então a gente vê aqui. Clica aqui fazendo essa parte. Isso. Tá lá de baixo, flechinha preta. Vamos voltar. Ele fica assim, quando você acaba o jogo com muita fase, a gente dá 1, 2 ou 3 coraçõezinhos. Né? Então, eu consigo rastrear quantos corações de média que vocês estão fazendo. Isso. Isso, pode segurar. Então aqui, ó, tem que 75%, quase 80% das pessoas conseguem apenas um coração para essa fase. Aqui uns 25% estão conseguindo 2 corações e pouca gente está se preocupando em fazer maior pontuação. Porque isso é o tipo de usuário que eu tenho. Se o usuário quer muito conseguir completar o jogo 100%, ele é um cara mais hardcore. Se está preocupado com só jogar, ele é um cara mais casual. Então aqui eu estou vendo um cara muito casual. E aqui, por exemplo, vamos ver esse reduto de história aqui. Vamos ver essa métrica aqui. Essa métrica me mostra qual é a pontuação média que o pessoal tem feito na fase. Isso é importante que eu possa depois rebalancear o meu jogo pelo que o pessoal está realmente conseguindo jogar. Eu disse, se o jogo é muito difícil, eu vou perder o usuário. Se é muito fácil, cada um vai querer jogar. Então eu começo a ver que, ó, fazer 2.000, aqui está dividido por 10, tá? Então fazer 2.250 pontos
ou 3 mil pontos mais ou menos, mais assim, é o que a pessoa tem feito. Então, eu tenho que balançar o meu jogo para que fique fácil para esse cara, médio para ele e para esses caras aqui. Então, isso é uma coisa que a gente consegue fazer depois que lança o jogo e o jogo vai ficando mais legal. Porque a gente tem muito assim, joga esse jogo que é divertido, é legal, baixa ele aí. Se não for chato, não indico, mas se o cara está jogando igual, ele vai indicando e vira uma bola de neve. Não faz com 300 milhões de pessoas que estão jogando, né? Então, pessoal, só para acabar da minha parte, agora realmente não, cara. Vamos no técnico aqui, só para mostrar essa parte que, para mim, como desenvolvedor, é importante, que é a parte de fechar a aplicação, da crash da aplicação, ela fecha. Vamos aqui em erros. Lado esquerdo aqui, ó, quase isso. Ele mostra aí, você viu, é o Wi-Fi, quem está jogando com Wi-Fi, quem está jogando no 3G, um monte de métricas aí. Vamos descer um pouquinho, isso aqui é a quantidade de erros, mas tem a ver com a quantidade de downloads que pessoas jogando também. Não é isso que me interessa. Quero saber quantos por cento dos meus usuários. Está baixando? Vou baixar, está tendo problema. Só passou um pouquinho. Então, olha só, eu tive já mais ou menos 1.050.000 vezes que já foi jogado no jogo. De todas essas vezes, apenas 0,4% deu pau. Ou seja, 5.600 pessoas, 5.600 vezes que alguma pessoa pode ser jogada no mundo inteiro, a aplicação deu pau e fechou. Né? É pouco relacionado a todo mundo, mas tem muita dose de pessoas que ficaram muito putas, né? Com certeza. Deve ter xingado muito. Mas isso aqui não sai e passa tudo, não fecha. Não fecha nada. Né? Então isso aqui, a gente tende a melhorar durante o tempo. Eu estou aqui embaixo, só para um pouquinho, ele mostra o erro, onde foi, o tipo de falso que aconteceu, a hora que foi, se foi mais bom no iPad, que versão é da minha aplicação, não. Isso aqui é a versão 1.0, a gente nem fez update ainda, isso aqui eu nem deveria considerar porque eu já corrigi muitos erros. Então como que eu filtro isso? Só lá no comecinho, por favor. Eu quero ver só da última versão, a última que está no ar. Clica no All Versions aqui, por favor. E põe a versão 1.4. A versão 1.5 não está no ar, a versão de teste. Isso, dá um update. Então agora a gente vai conseguir ver, conforme foi pegando os erros e corrigindo, fazendo update, como é que está agora, né? Tem muitos erros aí, né? Vamos ver lá embaixo. Ó, você vê que já melhorei um pouco. Mas já tem 1/4 menos de testes que tinha antes. Então isso é bastante. Antes era 0.4, agora está com 0.3. Né? Então, pessoal, um resumo assim sobre o Flare. Quem quiser, se puder voltar de apresentação lá, quem quiser anotar meu e-mail, mandar e-mail, quiser conversar comigo aqui, fica à vontade, posso tirar mais dúvidas sobre isso. Basicamente, é o que a gente tem usado hoje no Ipanema, todos os nossos jogos. Né? Então fica aí meu contato. Fica à vontade de mandar e-mail sobre qualquer, não só sobre games, principalmente, mas qualquer aplicativo que vocês querem fazer métricas e tirar alguma dúvida, ou saber que tipo de métrica a gente consegue. Uma coisa que a gente não faz, o Ricardo conhece bem, é a conversão de loja virtual, o Flare não faz, né? Quer saber essa conversão não faz. Mas, acho que é isso. Vamos lá. Bom, moçada, eu gostei bastante da apresentação do Luiz. Como comentado, eu vou falar um pouco do GA para mobile. Porém, eu achei ótimo, gostei de ver bastante o desenvolvimento, o desenvolver da apresentação do Luiz, justamente porque no mobile, principalmente em aplicativos, o Flare realmente é o melhor, pelo menos na minha visão, é a melhor ferramenta atualmente existente para esse mercado. Então, assim, para aqueles que vieram aqui e estavam imaginando, estavam esperando ter alguma visão, um passo a passo, um aprendizado do que o GA pode fazer para você, a gente vai ver isso daqui, mas realmente pesquisem sobre o Flare, abram uma conta, comecem a brincar com ele, porque se o Google continuar com essa mesma
visão assim, do GA para mobile, não vai ter como, o Flurry vai ser o principal aplicativo, a principal ferramenta de analítica. E como quando ele perguntou quem aqui já conhece, quem já usa, poucos de vocês já utilizam, recomendo a todos a utilizar. Eu vou falar aqui um pouco do beabá do Google Analytics para mobile, alguns cuidados que você precisa estar atento na hora de testar e também do raciocínio, de como tirar as métricas, que é um pouco diferente do mundo da web, que eu acho que a maioria de vocês, a maioria das pessoas que acabam entrando no mundo mobile tem a experiência do mundo web. Falar um pouco de conversões, porque diferente aí do Luiz, a minha visão de mobile é muito mais nessa parte de mídia. Eu sou uma pessoa que tem um histórico aí de trabalho com mídia, trabalhava aí há cerca de 6 anos com Search, com livros patrocinados de SEO, e recentemente entrei nesse mundo mobile. Eu sou gerente de performance da RedMob, que é a rede de publicidade do grupo Ponto Mob. Como o Luiz comentou, a maioria dos games conseguem monetizar o seu negócio, o seu desenvolvimento com compras que os usuários fazem dentro do game, ou a própria compra do game, se eles conseguirem, né, se eles conseguirem o seu game, que a pessoa pague para baixá-lo. Mas a maioria da rentabilidade acaba vindo da publicidade. A nossa rede faz justamente isso, a gente monetiza, a gente transforma esses nossos sites parceiros em mídia para os nossos clientes. Eu vou falar um pouco disso para vocês, mostrar alguns cases, na verdade um case. Eu sei que o tempo é curto, eu também não queria deixar um negócio marcante. E aí no final, justamente isso que eu estava falando, como fazer o próprio analista ajudar vocês a rentabilizar o seu desenvolvimento. Queria, até para entender mais ou menos como está o público, quem daqui é desenvolvedor de mobile? Tem alguém aí na plateia? Bom, então, foi o que eu imaginei quando o Luiz fez algumas perguntas. Imagino que vocês estejam aqui muito mais para essa visão, não tanto como de desenvolvedor, mas sim como pessoa analisando os dados de campanhas, de sites, de plataformas mobile, não porque vocês desenvolveram ele, mas sim porque vocês estão trabalhando em algum projeto que envolve um aplicativo ou um site mobile e vocês querem entender melhor como fazer essas análises. A apresentação está justamente nesse sentido aí. O principal, até ficou um pouco pequeno, mas a ideia nem é essa, né? Não é ver cada código, mas a ideia é o seguinte. Acho que é algo até simples demais, mas achei mesmo assim importante comentar que para a tag do mobile, a tag que você vai inserir no seu... um comentário muito importante. Essa apresentação que eu estou fazendo, tudo que eu estou mostrando aí de analítica, está muito focado em sites móveis, não em aplicativos. Justamente pelo que eu estava comentando no começo. Assim, nós mesmos ali no Grupo Mob, em todos os nossos aplicativos, a gente usa o Flurry. É o melhor, na nossa visão, é o melhor aplicativo para métricas, então a gente utiliza o Flurry. E um ou outro a gente utiliza o Analytics para comparar, mas é no Flurry que a gente tem muito mais informação. Vocês viram aí que o Luiz poderia ficar aí horas mostrando todos os passos, todas as informações que você pode obter para aplicativo. Então, a minha parte de analítica vai focar um pouco mais no sites móveis, sites mobile, justamente porque é aí que eu acho que o Analytics vai focar. Na minha visão, nem é muito o foco do Analytics entrar nesse mundo de aplicativos. Posso estar enganado, quando você quer instalar, quando você tem um site móvel, você não deve, não vou falar nem você não pode, mas você não deve utilizar a tag padrão, a tag que você usa para a web. Existe uma tag própria que você entra aqui na parte de onde está o seu código, você copia e cola, e nesse canto
da esquerda, tem uma parte ali para onde você vai usar o seu, o que você está traqueando, né? O que você vai parametrizar. E aí você coloca ali um site feito para mobile phone. Então, simplesmente com esse passo, você consegue chegar num local onde você tem a tag que você vai utilizar no seu site móvel. É super comum ver um tipo de erro onde os desenvolvedores acabam colocando o próprio código do analítico para a web. Funciona, então quer dizer, vão ter métricas, vão aparecer, e aí vai achar, então está tudo certo, instalei certinho. Mas não, você tem que prestar atenção justamente para não deixar isso acontecer, para você aproveitar o máximo aí da ferramenta. E aí o que eu queria falar exatamente, que assim, o GA não nasceu para mobile, o GA nasceu ali, sei lá, anos atrás, quando ainda se chamava Earthing, o Google comprou. O Flurry sim, o Flurry nasceu para mobile, foi uma aplicação feita para mobile, e é por isso que para aplicativos ele acaba sendo atualmente a melhor ferramenta. E aí o que eu queria entrar, eu não vou entrar tanto na parte técnica, acho que a parte mais técnica que tem aí na apresentação é esse slide anterior, que nem é tão técnico assim, mas a ideia é o seguinte: o mundo mobile ele tem uma característica diferente da web. Acho que a melhor maneira de eu explicar isso é dando um exemplo. Alguns meses atrás, o legal que no mundo mobile você não precisa falar alguns anos atrás para ser algo muito atrás, no passado. Há meses atrás, muitos usuários, muitos desenvolvedores utilizavam pediam a permissão de geolocalização para a pessoa no aplicativo. Vocês já devem ter visto isso. Então você abre um aplicativo ou abre um site móvel e ele pergunta se você permite ele achar sua localização. Quando você está no Google Maps ou alguma coisa assim, faz total sentido. O cara quer saber a sua localização, ele vai te ajudar a você chegar no seu caminho. Perfeito. Quando você abre um site de notícias e a notícia sobre tecnologia não tem nada a ver com a sua localização e ele pergunta qual é a sua localização. Em pouco tempo as pessoas começaram a perguntar, por que esse cara está querendo saber a minha localização? Ele não está fazendo nada relacionado à minha localização, por que ele está pedindo isso? E começaram a reclamar, começaram a fazer posts, fóruns, esse tipo de coisa. E aí chegou a um consenso que realmente, se você não vai... E aí, acho que vocês já entenderam o motivo do desenvolvedor fazer isso. Ele queria saber de que local as pessoas estavam lendo as notícias deles. Então, ele queria saber se o site dele é mais acessado em São Paulo, no Rio e assim por diante. Mas os usuários começaram a perceber, eu não estou utilizando e começaram a reclamar. Então, chegou num contexto onde, se você não vai utilizar o aplicativo, a aplicação não vai mostrar para o usuário nenhum tipo de geolocalização, você não pode, não deve pedir para ele esse acesso à geolocalização. A não ser que você diga que você meio que deixe claro que você está querendo essa informação para saber métricas do seu site. Então, são boas práticas que começaram a ser criadas e que assim, a gente realmente recomenda essas boas práticas serem seguidas. Como que eu posso dizer, né? As boas práticas, essas medidas, são normalmente feitas levando em consideração a opinião, o que a maioria da população, dos internautas ou mobilenautas querem. Então, além disso, outro tipo de informações que a gente tem que ter cuidado. Então, assim, cada device tem o seu próprio UDID. Então, o que seria? Seria como no caso do computador, né, da web, cada session na verdade, até mais do que isso. É um número que, assim, realmente só existe para mobile, que você acaba sabendo exatamente que dispositivo é aquela pessoa que está acessando o seu site móvel ou o seu aplicativo. Isso, eu imagino não, eu tenho certeza que para qualquer desenvolvedor é algo
excelente, assim, o cara vai conseguir entender como vai conseguir medir cada usuário que entra no seu site, consegue ter informações de que dispositivo, se é Nokia, se não é, se é que sistema operacional, se é Android, se é iOS, se é Java. Então, um tipo de informação que é muito interessante. Novamente, também, por conta e aí, na verdade, muito mais por força da Apple do que no caso de geolocalização por conta dos usuários, esse número tem começado a ser dificultado para o proprietário de uma aplicação retirar. Então, vamos transformar isso para o mundo web. Você instala um analítico no seu site, justamente para que quando as pessoas entrem nesse seu site, você capte o máximo de informações sobre a navegação e sobre aquele usuário. No mundo mobile é a mesma coisa, toda pessoa que vai entrar na sua aplicação, site móvel ou app, você quer entender como é esse usuário. É para isso que foi criado o UDI. Porém, diz, né, a Apple que isso estava trazendo um problema de segurança, e eles sempre falam aquele negócio, o site mais seguro é aquele site mais transparente. Volto a comentar aquele caso da geolocalização, que precisa avisar o usuário que você está medindo ele, segue esse passo da transparência. E aí, recentemente, isso é uma pena para nós, que adoramos medir tudo, a Apple colocou uma regra onde os donos de aplicativos e tudo mais não vão conseguir mais coletar o UDID, a não ser, de novo, que seja algo bem transparente, que você avise o usuário que você está coletando as informações do device dele e tudo mais. E é óbvio que a maioria das pessoas, quando vê alguma informação disso, ele vai estar coletando informações suas, privadas e tal, não é algo que o usuário vai aceitar. Eu poderia falar por horas e horas, quer dizer, argumentar o porquê que eu acho que a Apple faz isso, tenta restringir o número de informações, não o número, mas as informações que os desenvolvedores têm. Mas assim, eu nem quero focar nisso, eu quero dizer que é uma regra que tem surgido. A gente espera que algo paralelo apareça, ou seja, para nós que somos de métricas, que precisamos entender como que está os acessos, as características do nosso site, espero que algo paralelo a isso seja criado. Até um comentário que eu pensei aí antes de entrar, que assim, alguém de vocês que pense em ter aquela ideia milionária, uma ideia que vira um projeto, que faça seu trabalho no futuro, está aí uma dica, desenvolver algum tipo de ID para mobile que você se passe na regulamentação aí das operadoras, desenvolvedoras, para que você consiga medir. É óbvio que isso vai surgir em breve. Até gostaria depois de retornar o link para comentar um pouco sobre isso, o que ele acha e tudo mais. E aí, é isso que eu estava falando. Então, justamente, a Apple é vista por muito como evil, no sentido de querer. E aí, mais, né, vocês vão estranhar, como assim a Apple, o evil? Pelo contrário, né, a Apple sempre tem uma visão de ser a mais criativa, a melhor e tudo mais. Mas aí eu estou mencionando um pouco a visão dos desenvolvedores que vem na Apple, uma empresa que está querendo deixar tudo muito obscuro. Para vocês terem ideia, quando você lança um aplicativo, né, na Apple Store, na App Store, diversas informações são, assim, a Apple não passa para você. Então você tem ideia um pouco do aplicativo, como está sendo baixado, e é isso. Tem outras informações de onde, de qual localização e tudo mais, é tudo um pouco obscuro. Eu queria entrar agora num case. Então, é algo que eu acabei me perdendo aí um pouco, que não comentei, que é o seguinte. No meu dia a dia, a minha principal utilização de análise, de analítica, seja o Flutter, seja o GA no mundo mobile,
é para medir campanhas de mídia. Essa é a área que eu desenvolvo, que eu estava comentando no começo. E para isso sim o GA ajuda muito. Vocês vão entender até onde eu consigo utilizar o GA. É diferente da web, eu não consigo fechar o ciclo. Então é assim, eu vou dar um case real que aconteceu conosco. Nós temos um site parceiro, que é um site da Rede Móvel, que é o Guia da Semana. É um site de conteúdo, as pessoas vão indo para ver informações de cinema, gastronomia, shows, etc. E normalmente por região você consegue ver de Brasília, de São Paulo, Rio de Janeiro. Então lá nós colocamos um banner de um cliente nosso, da Movida, de aluguel de carro, e nesse banner nós colocamos uma tag com o parâmetro do analítico no final, para quando cair nesse site móvel que nós desenvolvemos, que também tem um GA para mobile, para fechar esse link. Então, isso foi feito, isso está ocorrendo toda vez que tem um clique e a pessoa chega nesse site, a gente sabe que ele veio do Guia da Semana, ou que veio de outro site que a gente está rodando a campanha. Além, quando você entra no Google Mobile e você busca Movida, você vai achar ele na busca natural, ele quando você faz o clique vai para lá, isso não é uma campanha nossa, né? Quer dizer, o resultado orgânico dele. Então a gente consegue medir todas as entradas que tem no site. O primeiro botão, não sei se dá para vocês verem aqui, o primeiro botão que tem no site é para você baixar o app. É óbvio isso, né? Todas as empresas. Eu vejo o app, o aplicativo no site mobile, como a página de favoritos do seu browser. Você entra hoje em dia no seu browser, tem ali as principais páginas que você entra. No site móvel, aquela tela inicial, que na verdade você não está no browser, você está no sistema operacional do seu celular, ele na minha visão, ele é ali uma página de favoritos. Toda empresa deve ter orgulho, o objetivo deve ser principalmente fazer com que o usuário coloque a sua empresa na página de favoritos. Então, nessa campanha é exatamente esse o objetivo do nosso cliente. A Movida quer que as pessoas cliquem e baixem um aplicativo. O que nós fazemos? Ao clicar nesse site, nesse botão para baixar o app, nós enviamos para uma página de redirect, fazendo algumas medições, e aí então redirecionamos a pessoa para iTunes Store ou para Android Store, no caso é do iTunes Store, e a pessoa faz o download do seu aplicativo. O grande problema é que quando a pessoa está na iTunes Store, nós não podemos colocar, é aí que eu falei, o porquê que no mundo mobile o ciclo não é fechado como na web. Na iTunes Store nós não conseguimos colocar um link para medir quantas pessoas estão baixando, para fazer a continuação para fazer o follow, né, a continuação do tracking que eu vinha fazendo até aqui. Eu quero clicar no banner, depois cair no site móvel e assim por diante. E o que fazer? Então, como que a gente vai conseguir medir, como que a gente vai conseguir fechar esse ciclo para saber se a pessoa, no final das contas, fez o download ou não? Não vai. Atualmente não existe uma maneira permitida de fazer. Antigamente existia justamente aquele user ID, então você colocava um user ID na hora que o cara clicava nesse seu botão de baixar o aplicativo, o user ID ficava gravado ali para você da aplicação, você guardava essas informações, o cara ia lá, baixava o aplicativo. Quando ele abriu o aplicativo, você também faz uma requisição do user ID dele, e aí você conseguia bater. Olha, nessa campanha teve essas pessoas que requisitaram o user ID, e estou vendo aqui que dias depois, essas pessoas estão usando um negócio automático, como um caminho, vamos dizer assim, um flow do analista, mas era uma maneira de você cruzar. Porém, agora a Apple está tesourando isso, não está permitindo você fazer essa requisição de user ID. Quando você faz isso e manda para iTunes Store, eles estão deletando o user ID, então a gente não consegue fechar esse ciclo. Então, atualmente, no mundo mobile, nós estamos com uma deficiência de informações
esquece, a gente só está conseguindo medir até a pessoa clicar no botão, mas não saber se efetivamente a pessoa passou ou não o aplicativo. O que temos feito lá na empresa é acompanhar o número de downloads, então a gente, o aplicativo do nosso cliente não está na mídia. E aí a gente coloca nos nossos sites e a gente começa a medir os downloads que foram feitos e acreditar, deduzir que o site aumentou o número de downloads, o aplicativo teve um aumento do número de downloads por conta da campanha. É isso que a gente tem feito atualmente. O próximo, alguém tem alguma dúvida disso? Não sei se eu paro aqui para alguma pergunta. Não. Para finalizar, esse é o último slide. A Steam tem uma característica bem similar à da web, que a gente sugere a todos, né, que pensem bem antes de até desenvolver ou durante o desenvolvimento, já pensar o que você vai querer analisar na sua aplicação para que ela seja rentabilizada. Eu acho que, no final das contas, tem muitos de vocês aqui que pensam em desenvolver ou conhecem pessoas que querem desenvolver para diversão, mas no final das contas, se você conseguir rentabilizar até esse aplicativo ou site que era meio que só para diversão, se você conseguir rentabilizar, por que não? Porque não tem ninguém que não vai querer. Então, o que a gente sugere é você pensar bem o que você pode traquear para que você depois consiga vender isso. Acho que os maiores exemplos do próprio Luiz já deu, que você conseguir medir que fase ou até que página do site a pessoa chega. Para cada caso vai existir um tipo de análise que você vai poder fazer. O que a gente recomenda é que você pense antes exatamente que análise você vai conseguir extrair da sua plataforma, justamente pensando o que você vai utilizar para rentabilizar. Então, deixa eu tentar achar algum exemplo. Você pode pensar, como o Luiz comentou, de ver quantas pessoas são usuários mais casuais e quantos são hard users. Esse é um tipo de análise que você deveria pensar antes de publicar o seu aplicativo para saber, se eu tiver essa informação, saber se são usuários mais casuais ou não, eu vou conseguir rentabilizar a minha aplicação. Uma coisa engraçada que o Luiz estava comentando, então, a característica das pessoas, da utilização do mobile, é muito diferente caso a caso. Ele está olhando que nos games dele, ele nota que a maioria dos acessos são, tem 2 vezes, não exatamente quais horários, mas normalmente 2 vezes por dia e não como um portal que a pessoa acaba acessando várias vezes recorrentes. E aí ele brincou que normalmente quando a pessoa vai no banheiro 2 vezes ao dia, está ali utilizando o game dele. Para mim é diferente, então vou compartilhar. Então, por exemplo, para mim, onde tem web, onde tem acesso à internet, dificilmente eu vou estar usando um game. Então, se eu estou ali no banheiro, não vou estar utilizando o game, vou utilizar alguma aplicação que puxa algum conteúdo que tem a ver com a internet. Já, por exemplo, num voo, num avião onde não tenho acesso, não posso utilizar a minha internet, aí sim é provavelmente que eu vou utilizar um game. Então, assim, a característica de utilização varia muito de pessoa para pessoa, é justamente para isso que a gente está aqui, para analisar esses perfis que mudam de pessoa para pessoa. E, para encerrar, comentar aqui. Pensem sempre bem antes do que você quer extrair do seu aplicativo para depois você poder utilizar essas informações. Né? Pense antes para depois produzir e não o contrário. É isso aí. Obrigado.